Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, confesso que, aos todos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16, confesso que eu tenho tido muitas dificuldades, até do ponto de vista de não vir aqui em todas as sessões, né, terça, quarta e quinta, né, levantar assuntos polêmicos, conflitantes, que têm origem no Poder Executivo. Mas é impossível, né? Eu hoje teria pelo menos mais uns 5, né, porque, na medida do possível que as questões vão nos chegando, obrigatoriamente a gente não pode fazer ouvidos moucos, né, e fazer de conta que as coisas não estão acontecendo. Esse assunto que vou tratar hoje, eu até estava fugindo um pouco dessa discussão, porque toda vez que envolve o SAMAI, eu fico sempre com o coração dividido pelo carinho, pelo apreço que eu tenho por essa autarquia, pelos seus servidores. E, nesse sentido, eu acho até natural que, quando assume uma outra administração, os cargos de confiança são trocados, né? Eles procuram lá implementar a sua visão de governo, mas se é uma coisa que, para mim, é odiosa, é a perseguição política, né? A perseguição política é uma forma de comportamento, né, que não cabe. Eu fui testemunha, por exemplo, da passagem do governo Pepe para o governo Sartori. Muitos servidores que serviram em cargos de confiança ao governo Pepe foram aproveitados no governo Sartori, alguns até em cargos de confiança, né? Muito natural isso, muito natural, porque os servidores estão ali e a própria lei orgânica determina que, na medida do possível, os cargos de confiança sejam ocupados por servidores efetivos. Então, mas aqueles que vêm de fora não têm essa visão. No SAMAI, especificamente, logo que se anunciou a questão de quem ocuparia os cargos principais lá, se levantou, e era conversa nos bastidores, de que um ex-profissional da empresa Marco Polo tinha sido despedido da Marco Polo, Yuri Gaio, se eu não me engano o nome do sujeito, teria sido convidado pelo então prefeito eleito, Daniel Guerra, para assumir a direção do SAMAI. Inicialmente, em janeiro, foi anunciado como diretor provisório o engenheiro Panarotto, né? Engenheiro Panarotto, um profissional da mais alta capacidade no SAMAI, um dos grandes responsáveis pela construção da represa do Marrecas, profissional reconhecido, e nós achamos até interessante, pô, que bom que o Daniel convidou o Panarotto para ser o diretor. Mas, na realidade, o que a gente percebe é que, enquanto o Panarotto é o diretor, os tais de assessores técnicos que foram para lá, um deles era assessor do Daniel aqui na casa, tentam buscar motivos, né? Tentam catar argumentos das gestões anteriores para ver se conseguem descobrir algum mal feito, que nem diria a presidente Dilma, né, da gestão anterior. E foi assim com relação às desapropriações, né, todas elas conduzidas pelos próprios servidores do SAMAI, com acompanhamento desse diretor, com acompanhamento do Idair Mosquen, quando me substituiu na direção do SAMAI, mas todos eles feitos de forma legal, na justiça, depositando dinheiro judicialmente, né, fazendo as devidas avaliações, porque quem está lá tem essa preocupação de não deixar nada para trás, por conta de que, como na condição de ordenador de despesa, vai responder, né, vereadora Adiló, por uma eventual falha. Inclusive, por isso que a gente tem que olhar com lupa, normalmente, quem é diretor, ordenador de despesa.
E aí parece que o tal de Yuri não assumiu porque ficou com medo de colocar o seu patrimônio, dito patrimônio, né, a conversa pequena se falava isso no SAMAI, porque ele não ia colocar o patrimônio dele em risco, então ele ficou na condição de assessor técnico. Bom, na condição de assessor técnico, né, então, me parece que a sua função no SAMAI é catar pelo em ovo. Né? É catar pelo em ovo. E, como eu disse no início, não traria esse assunto à baila se ele não tivesse sido denunciado na reunião do Câmara Vai aos Bairros, lá na UAB, no sábado à tarde. Nós já tínhamos conhecimento desse assunto, mas procuramos deixar que o próprio SAMAI fosse resolvendo, né? O que aconteceu? 65, em torno de 65 associações de moradores, entre elas o vereador Renato, lá do bairro Fátima, que a senhoria até tem a cópia aqui, através de um procedimento interno assinado por esse senhor, Yuri Eduardo Caio, ele levanta uma tese dizendo o seguinte, de que as ligações de água nos centros comunitários da cidade, isso é um grande mérito, vereadora Denise e vereador Rodrigo, que começou com orçamento participativo nessas conquistas dos centros comunitários nos bairros, que continuou na administração Sartori. Então, hoje nós temos provavelmente mais de 70 associações de moradores que têm um espaço próprio lá, para ser usado pela comunidade. Só que esse espaço é um próprio municipal. A associação é só uma parceira do executivo, do ponto de vista de levar essas atividades para esse centro comunitário. Ali se reúne o pessoal da terceira idade, pessoal da juventude, pessoal dos CTGs. Esse espaço é usado para velórios, né? Esse espaço é um espaço eminentemente público, né? Alguns bairros, inclusive, existe um conselho gestor, né? Biblioteca comunitária, o conselho gestor, porque às vezes pega mais que um loteamento, então o pessoal se divide para ocupação, os times de futebol, né? Aniversários da comunidade, festinhas da comunidade, assim por diante. Bom, qual a orientação no SAMAI? Com base na Lei 2.587-A, de 7 de outubro de 1980, prefeito ainda na época, Dr. Mancedo de Castro Serafini Filho, esta casa aprovou um projeto de lei que diz o seguinte: fica o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, autorizado a isentar do pagamento das taxas de água e esgoto, inclusive as incidentes sobre os terrenos baldios, todos os imóveis de propriedade do Poder Público Municipal. Isso não dá margem para interpretação. Não dá margem para regulamentação. Os imóveis de propriedade do Poder Público Municipal, do Executivo do município de Caxias do Sul, são, com base nessa lei, isentos da cobrança da tarifa d'água. Então, nesse sentido, essas em torno de 70 associações de moradores, tem lá um contador, o SAMAI vai lá todo mês, recolhe lá o número de litros que foi usado, na sua quase totalidade não passam da taxa mínima de água, na quase sua totalidade, em torno de R$70, R$73. Então, são isentas da cobrança. Mas daí, o que pede o dito assessor técnico do SAMAI? Peço uma avaliação dos procuradores do SAMAI quanto a este entendimento e, caso ele se mostre verídico, notificar as mencionadas associações sobre a extinção da isenção da cobrança da tarifa de água. O é para mim, é para o Mosquen, é pessoal. Abrir processo administrativo para averiguação dos motivos e dos responsáveis pela geração deste ônus para o SAMAI. Provavelmente quer pegar lá o Caberlon também, na época do Pepe, os que foram diretores do SAMAI, assim por diante.
Então, é uma pequenez, e concluo, senhor presidente, é uma pequenez tão grande, do ponto de vista da forma, como as pessoas estão atuando, né, em locais específicos, nas várias secretarias, né, que isso não tem como não caracterizar como perseguição política. E vejo que o próprio parecer do procurador do SAMAI, Dr. Paulo Roberto Polesso, ele, inclusive, cita claramente a lei, né? E aqui estão, para concluir, a relação de todas as associações de moradores que foram notificadas, e, portanto, que, segundo a visão deste assessor, eu caracterizaria que, na condição de assessor, é muito pouca coisa, né? Ele está lá mais na condição de aspone, né? Provavelmente não teve culhão, não teve coragem de assumir a direção do SAMAI, então está lá, com uma tarefa específica, né, como CC8, ganhando lá seu salário para fazer esse tipo de procedimento aqui. Ele que consulte o Tribunal de Contas, ele que consulte o Ministério Público, né? Se eu digo que há uma prefeitura auditada, há uma autarquia auditada permanentemente, quase que diariamente, sem dúvida nenhuma, é o SAMAI e são os órgãos da administração municipal. Então, nesse sentido, fica aqui a denúncia, espero que o governo Daniel Guerra tenha a sensibilidade, né, de determinar a esse assessor aqui que vá fazer outra coisa, quem sabe se preocupar com os problemas que estão acontecendo com o abastecimento de água na cidade. Mas aí é tema para outros assuntos que nós vamos levantar aqui. Muito obrigado.